Europa no século XVI ardiam as chamas da Inquisição. Em nome do catolicismo, pessoas inocentes eram condenadas aos tormentos do inferno. Os mais afortunados eram estrangulados antes de serem queimados. A intolerância havia lançado sua sombra sobre toda a Europa, um sinal da iminente guerra dos 30 anos. Os poderes cristãos destruíam uns aos outros. Do outro lado do globo desabrochava uma era de ouro, cheia de esplendor e feitos artísticos no Império Mongol da Índia. Havia rivalidades e intrigas na corte, e o conflito entre hindus e muçulmanos às vezes ameaçava a estrutura do Estado. Mas seu maior imperador, Akbar, o Grande, teve perspicácia para estabelecer a paz entre os muçulmanos e os hindus e criar um paraíso na Terra. O Império Mongol já desapareceu há muito tempo, mas o sonho de Akbar permanece numa das construções mais belas do mundo, o Taj Mahal. Este filme conta a história das pessoas que estão por trás de um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade. Os mongóis do Taj Mahal. Ásia Central, o berço dos impérios e o lar dos mongóis. A origem de seu sucesso e de sua fama vem do mais cruel e poderoso dos imperadores mongóis. Gengis Khan se tornou o ditador da Ásia e de grande parte da Europa no princípio do século XIII. 150 anos depois, Tamerlane foi coroado soberano da lendária Horda Dourada, comandando um dos maiores impérios que o mundo já viu. Sua capital, Samarcande, situa-se estrategicamente na Rota da Seda, uma joia na paisagem árida. Artistas do mundo todo foram convocados para criar mesquitas magníficas em honra de Alá e seus profetas. A sede de conquista dos mongóis era irrefreável. Desde o século XII, hordas de muçulmanos atacavam e saqueavam a Índia. Os mongóis expulsaram seus predecessores e fundaram um grande império islâmico no subcontinente indiano. Sua maior ameaça após derrotarem os sultões eram os Rajputs, os Marajás da Índia. Havia muitos estados Rajputs. Mas, infelizmente, existia um ciúme tremendo entre eles, tanto que não havia unidade nas forças Rajput, o que, então, facilitou muito as coisas para os mongóis. Por que os mongóis amavam a Índia? Era um lugar árido, mas também era um país de milagres e tesouros. A Índia possuía muitos principados ricos, cujas riquezas se superavam. Seus governantes, os Marajás, isto é, grandes príncipes, viviam em fortalezas bem acima das cidades e vilarejos. Até hoje, muitos de seus descendentes vivem como em um conto de fadas, embora não tenham mais nenhum poder político. Mas suas tradições continuam. Nos palácios dos Marajás, ainda há evidências de como os seus inimigos, depois aliados, os mongóis, costumavam viver. Uma das fortalezas mais antigas daquela época é o lar do Marajá de Sirói, que reside ali até hoje e é admirado por ser um discípulo dos antigos reis hindus. Segundo creem, ele possui poderes mágicos, os quais usa para o bem-estar de seu povo. Os Marajás não contavam com a determinação de seus inimigos islâmicos do norte. Os mongóis já haviam ocupado grande parte da Índia, mas alguns dos principados resistiam. Em 1567, Akbar, o Grande Mongol, atacou a mais famosa fortaleza do Rajastão com um exército de 350 mil homens e milhares de elefantes. Era o maior exército que a Índia já vira. Ele estava determinado a capturar a inexpugnável fortaleza de Chittor.
Os portões do castelo estavam protegidos por longas pontas de ferro para repelir o ataque dos elefantes. Os defensores acreditavam estar bem preparados e não se preocupavam, sem saber que seriam conhecidos como os últimos defensores de sua gloriosa fortaleza. Os soldados de Akbar atacaram as muralhas de Chittor durante 100 dias sem sucesso. Diariamente, 200 soldados seus morriam sob as flechas dos defensores. Ele perderia um total de 200 mil homens. Mesmo a milagrosa arma dos mongóis, o canhão, que havia ajudado na conquista de metade do continente, parecia ineficiente. Akbar, em pessoa, juntou-se ao combate e dava ordem para carregar e atirar. Durante 3 dias e 3 noites, ele levantou o moral abatido de seus soldados, mantendo um bombardeio implacável contra as muralhas da fortaleza. Ele queria vingança pelos milhares de soldados que foram mortos durante o cerco. Um único tiro da própria arma de Akbar pôs fim ao cerco. Ele atingiu o comandante da fortaleza e a sorte de Chittor estava selada. Os defensores deixaram a cidade, lançando-se numa batalha inútil. Quando os homens foram para o campo de batalha, suas mulheres que ficaram para trás começaram os preparativos para o fogo sagrado, pois não esperavam que os homens retornassem. Elas pretendiam se imolar nesse fogo sagrado. Obviamente, preferiam a morte a cair nas mãos do inimigo. De certo modo, creio eu, seria uma celebração, pois elas não seriam capturadas, nem trariam a desgraça para si mesmas ou suas crenças. Akbar havia vencido, mas a que preço? Os defensores morreram como heróis e até hoje, Chittor continua a ser um santuário nacional para os hindus. No dia seguinte à batalha, Akbar ordenou que os 30 mil civis que buscaram abrigo dentro da fortaleza fossem executados. Desde aquele dia, a cidade deserta tem a fama de ser amaldiçoada. Akbar conquistou os Rajputs, mas perdeu no terreno moral. O governante de Chittor, naquela época o Maharaja Uday Singh, escapara antes do início do cerco e fundou uma nova cidade no lago Piccola, a 50 quilômetros ao sul de Chittor. Ele deu seu nome à cidade, Udaipur, e seus descendentes vivem lá até hoje. Deve ter sido uma decisão terrivelmente difícil para ele deixar Chittor e tentar construir outra capital. Tenho certeza de que sua ideia foi muito sábia ao fundar Udaipur como capital em lugar de Chittor. Do contrário, todos dentro e fora de Udaipur, bem como sua família, teriam sido totalmente aniquilados e ninguém jamais saberia a respeito deles. Os governantes de Udaipur jamais se renderam a Akbar. Porém, isto já é outra história para o estado vizinho de Jodhpur. Os ancestrais do atual Maharaja encontraram uma forma de coexistir com Akbar. Para garantir seu lugar na corte do imperador mongol, eles deram suas filhas de presente ao seu harém. Akbar ia se casando com as princesas hindus de estados proeminentes, e assim formava-se uma aliança entre o imperador mongol e o estado. Atualmente, os casamentos ainda são uma questão política, como naquela época, e as cerimônias conservam muitas semelhanças com aquelas da época mongol. As mulheres enfeitam as mãos com rena para atrair boa sorte para elas e para os noivos. Amber era o estado mais importante do Rajastão e ainda não havia sido conquistado pelos mongóis. Foi poupado da destruição imposta a Chittor e se tornou o local de um dos palácios mais belos da Índia. Naquela época, era a capital do que hoje é Jaipur. Por que foi poupado? Foi por acidente ou por uma razão política? A caminho de um famoso santuário islâmico com sua comitiva real, Akbar passou por Amber. O Maharaja do Principado, temendo um ataque, tomou uma decisão difícil. Ofereceu sua filha ao imperador muçulmano. Akbar aceitou.
Além de acrescentar outra beleza ao seu harém, o casamento impediria a guerra e salvaria milhares de vidas. A princesa tinha medo de ser obrigada a seguir as crenças islâmicas e viver no harém. Ela não podia prever que Akbar lhe daria os direitos que tinha como princesa hindu e que até se tornaria a mãe do próximo imperador. A família da noiva foi nomeada para os cargos mais altos da corte. Seu pai se tornou o primeiro conselheiro do imperador e seu irmão, o comandante do exército mongol. A noiva descrita como fulgurante, cheia de graça e doçura, diante da qual a natureza desabrocha uma rosa entre as mulheres. A princípio não era muito popular na corte. Afinal, ela era filha do príncipe hindu mais poderoso a sudoeste do império e, por isso mesmo, uma ameaça ao patrimônio muçulmano. As pessoas da corte, cheias de inveja, tinham razão. Não só Akbar, mas os imperadores mongóis posteriores escolhiam as mais belas princesas hindus como noivas. A cerimônia de casamento foi a mais suntuosa já vista na corte, dando a Akbar a chance de demonstrar seu poder. Seu desejo era que, no futuro, todas as festividades da corte fossem feitas em conjunto por muçulmanos e hindus. Na época de Akbar, elas tinham fogos magníficos, do tipo que a Europa jamais veria nos próximos 100 anos. As mulheres da corte punham em risco seus vestidos preciosos enquanto brincavam com os fogos. Akbar sentia-se triunfante. Mas conseguiria derrotar os inimigos dentro de sua própria corte? Adam Khan, o filho da ama de Akbar, era seu rival mais invejoso. Ele ingressou audaciosamente no palácio e apunhalou o primeiro-ministro. Akbar, horrorizado diante do crime, se deparou com o assassino cara a cara e fez sinal aos guardas para dominá-lo. Querendo dar um exemplo, ele resolveu defender seu poder implacavelmente. Ordenou que o assassino fosse levado ao telhado e atirado de lá para que seus miolos se esfacelassem no solo. Akbar sabia exatamente o que queria. E ele sabia jogar suas cartas no momento e na hora certa. Por isso foi o melhor ou o maior imperador mongol que já governou o país. Ele e seus generais faziam expedições constantes pelo território. Sua presença pessoal garantia sua soberania em cada canto do império. Por volta de 1580, o Império Mongol se estendia desde Hindu Kush, a oeste, até o Himalaia ao norte, cobrindo metade do continente indiano até o Golfo de Bengala a leste. Um sistema de estradas bem desenvolvido ligava Lahore, Delhi, Agra e Fatehpur Sikri ao resto do império. Akbar estava no auge do seu poder, mas não desejava ser um soberano estrangeiro explorando o país. Estava convencido de que a força de seu império deveria se basear na justiça e no tratamento igual de todos os súditos, não importando a raça ou casta. Sul al-Kul, paz a todos, tornou-se um dos princípios do governo de Akbar. No distrito sagrado de um templo hindu ao sul do Rajastão, os sacerdotes se preparam para o sacrifício diário. O hinduísmo reconhece milhares, para alguns milhões, de deuses. Mas, diferente de outras religiões mundiais daquela época, ele se limitava apenas à Ásia, sem o zelo missionário de converter os outros. É dever dos sacerdotes manter o bom humor dos deuses com muitas oferendas e cerimônias de sacrifício.
Afinal de contas, o destino da humanidade depende da disposição dos deuses. A vaca que carrega o deus Shiva precisa compartilhar o sacrifício com os macacos, porque eles também são sagrados. Eles têm um deus com cabeça de macaco, Hanuman, considerado o protetor dos viajantes. A apenas alguns quilômetros dali, o muezzin chama para a prece. Antes de entrar na mesquita, cada devoto precisa se limpar. 5 vezes por dia, ele se curva em direção a Meca, a cidade sagrada do islamismo. Que contraste! A austeridade do islamismo, que proíbe imagens e estátuas e só reconhece um Deus e seu profeta Maomé, e o mundo colorido e múltiplo dos deuses hindus. Akbar se esforçou para unir os 2 mundos. Mas como poderia ter sucesso? Embora tivesse um harém com mais de 3.000 mulheres, ele não tinha filhos. Sua sucessão corria perigo. Em desespero, Akbar fez uma peregrinação até o eremita Salim Chishti, um homem sagrado famoso por seus poderes místicos. Ele previu o nascimento de 3 filhos. A profecia se consumou. Para agradecê-lo, Akbar construiu um santuário para o eremita. Até hoje, as mulheres viajam até o local para rezar por fertilidade e pedir que Alá lhes dê um filho. Filhas são menos populares. Fios de lã amarrados ao gradil do túmulo do sagrado Salim ajudam a garantir que suas preces sejam ouvidas. Akbar construiu uma bela cidade no local onde o eremita vivia, Fatehpur Sikri, Cidade da Vitória. As construções eram feitas de blocos de arenito. O arenito macio era trabalhado ainda na pedreira. Como a madeira era escassa na Índia, a pedra era usada para sustentar a maior parte do telhado. As partes já prontas se encaixavam perfeitamente como num quebra-cabeça. Não era necessário usar argamassa. O peso natural das pedras dava estabilidade suficiente. A construção dos edifícios levou 14 anos. Foi construído um pátio enorme que combinava os estilos indiano, turco e asiático. Uma cidade-tenda feita de pedra que, naquela época, ostentava tapetes ricamente decorados e tecidos finos. Os salões e terraços eram cheios de vida. Milhares de servos eram responsáveis pelo bem-estar dos cortesãos e do imperador. Akbar levava a vida de um monarca. Não porque ele pessoalmente quisesse isso, dizem, mas porque a dignidade do trono imperial assim exigia. Quando não estava numa expedição militar ou ocupado com outros deveres políticos, ele se dedicava à música e à dança. Grande conhecedor, ele convocava dançarinos e músicos de todo o império para se apresentarem em competições. Obviamente, nenhum outro homem tinha acesso ao harém, apenas os eunucos e os conselheiros mais próximos de Akbar. Diziam que o harém era uma área muito protegida, onde ele mantinha tesouros e até armas secretas. Seu harém oferecia os prazeres intelectuais e físicos mais requintados. Alguns dos vários luxos vinham de terras distantes. O Museu de Jaipur, do começo do século XVIII, é um esplêndido palácio Rajput. É aqui que a maioria das preciosas armas da era mongol está guardada. Pela primeira vez em 40 anos, as portas se abrem para uma equipe de filmagem. Akbar e seus descendentes deram suas armas de presente aos marajás de Amber, hoje Jaipur. Afinal de contas, seu casamento com uma filha da casa real tornou os príncipes parte da família. O curador do museu mostra a espada do comandante-chefe Man Singh. Ela pesa 5 quilos. Seu escudo exibe as cicatrizes das muitas batalhas disputadas pelo príncipe hindu durante suas missões para o imperador muçulmano. A peça principal da coleção é o capacete ricamente ornamentado de Akbar. Segundo a lenda, ele foi usado na Batalha de Chittor.
adaga com 2 pistolas é de uma época posterior. Um brinquedo muito eficiente para quem quisesse ter certeza de que seu inimigo não sobreviveria à apunhalada. A espada pertenceu ao filho de Akbar, o imperador mongol Jahangir. Ela traz escrito em persa: a vitória está próxima com a ajuda de Deus. O imperador Jahangir vencerá. O mantenedor destes tesouros, Yadu Sahai, diretor do museu, é um perito conhecedor da arte da esgrima. Os mongóis, desde o princípio, importaram as lâminas alemãs, lâminas retas, espadas retas. Elas eram muito mais largas do que esta e tinham lâminas alemãs Farande. É uma arma muito eficiente. Há canais na lâmina. Eles são essenciais porque, ao ser enfiada, ela precisa ser removida. Se não houvesse os canais, o sangue coagularia no metal, dificultando a remoção. Mas com isto, o sangue flui pelos canais e ela pode ser facilmente retirada. O comércio com a Europa foi uma das fontes da riqueza mongol. Com as rotas marinhas abertas, os navios portugueses trouxeram ouro das colônias sul-americanas para a Índia, que era trocado por seda e especiarias. Na esteira dos comerciantes, os embaixadores europeus faziam visitas frequentes atrás de melhores acordos comerciais. O poder e a riqueza dos grandes mongóis eram famosos por toda a Europa e continuam assim até hoje. Na opinião de Akbar, os estados europeus eram países em desenvolvimento e seus habitantes pouco mais que selvagens. Mas era enorme o seu fascínio por estrangeiros e suas culturas. Então, ele recebia os emissários dos reis da Inglaterra, Espanha e Portugal. Um historiador da corte relatou a visita de um enviado inglês, cujo presente foi uma edição de luxo da Bíblia. A cor de sua pele parece a de um cadáver e não corresponde de modo algum à nossa ideia de uma aparência externa agradável. Mas após muitos copos de vinho, ele ficou confiado como um pato. Embora ocupasse o trono de um imperador, Akbar também era um filósofo. Procurava uma religião que unisse todas as crenças, e então se interessou pelos ensinamentos cristãos. Ele convidou missionários portugueses para sua corte. Dizem que seu quarto era decorado com uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus e que à noite colocava uma Bíblia sob sua cabeça para que as histórias dos apóstolos o inspirassem. A corte temia que Akbar se convertesse ao cristianismo, mas ele permaneceu um imperador muçulmano. Mas às vezes parecia que os jesuítas exerciam cada vez mais influência. Ele mandou esculpir um famoso ditado de Jesus sobre o portão de uma mesquita em Fatehpur Sikri. A vida é apenas uma ponte. Atravesse-a, mas não construa casas sobre ela. Num palácio especialmente construído para suas palestras filosóficas, ele recebia representantes de diversas religiões. Ele se sentava num trono ao centro como um moderador. Convidados escolhidos tinham permissão de acompanhar as palestras da parte inferior. A pilastra que sustenta o trono do imperador é singular. É feita de arenito, mas parece entalhada em madeira, uma combinação da arquitetura islâmica e hindu. Onde Akbar adquiriu interesse por questões religiosas? Foi nos encontros com místicos islâmicos que teve no começo da juventude? Os daroeses eram convidados frequentes da corte de Akbar. Eles dançavam até chegar ao êxtase para comungar com Deus. Akbar ficava fascinado, mas se arriscava a ter conflitos com os poderes conservadores de sua corte. Os representantes ortodoxos do islamismo desconfiavam dos místicos islamitas, porque acreditavam ser possível fazer contato com Deus diretamente, sem um sacerdote. Após 14 anos, a capital foi abandonada. Seu esplendor desapareceu. A vida dentro de suas paredes silenciou. Nunca mais seus salões, terraços e jardins testemunhariam as lindas festas que deram fama aos mongóis. O que havia acontecido? Teria sido uma seca a responsável pela fuga dos habitantes da cidade, como sugere uma antiga crônica?
Fora das muralhas da cidade, havia um reservatório, grande o suficiente para abastecer a capital com água. Foi só depois que a represa ruiu no final do século XIX que a área se transformou na planície seca que conhecemos hoje. Será que a cidade, com seus pátios esplêndidos e palácios elaborados, foi só um capricho do imperador? Por que Fatehpur Sikri foi abandonada? A cidade fantasma contém muitos enigmas. Por que Akbar continuava mudando o centro do poder? Seria sua tradição nômade? O acampamento militar dos mongóis era enorme, um estado viajante. Todo o comboio poderia levar 12 horas para atravessar um único ponto. Diziam que a circunferência da área dos alojamentos chegava a medir 70 quilômetros. Toda a família real e parte do harém sempre viajavam com o soberano. Os viajantes europeus relatavam que mais parecia uma cidade ambulante. Eram necessários 2 grupos de tendas, uma mesquita móvel e banheiros. Assim que o imperador se mudava para um novo acampamento, o anterior era desmontado e rapidamente transferido para o novo local. Nos acampamentos evoluía uma sociedade multicultural. Eles tinham sua própria língua, Urdu, uma mistura de persa, turco, mongol, árabe e hindi. Atualmente é a língua oficial do Paquistão. Um divertimento popular entre os soldados era o patisi, o protótipo de um jogo agora disputado na Europa. O padrão de vida mesmo dos soldados humildes era alto, bem superior ao de seus colegas europeus. Uma sábia precaução de Akbar para evitar possíveis revoltas. Os adornos aquáticos eram uma das grandes paixões dos imperadores mongóis. Dizem que havia 15 fontes de ouro e 70 de prata em Fatehpur Sikri. Um historiador relatou: no passado, as pessoas elaboravam seus jardins sem nenhuma ordem. Mas desde a chegada dos mongóis, o paisagismo tornou-se muito elaborado. Atualmente, os viajantes admiram a beleza dos palácios com suas fontes murmurantes. Parece que os mongóis queriam criar um paraíso na terra sobre o árido solo indiano através de suas finas residências e jardins. Akbar encarregou historiadores e pintores de narrar cada dia de sua vida. O seu reinado abrangeu uma das épocas mais bem documentadas da história. Em suas oficinas, pintores persas e hindus trabalhavam em imagens sobre sua vida. Eram especialistas. Um era responsável pelo contorno, outro pelo colorido e outro pela confecção de retratos. Um pincel especial com apenas um pelo era usado para os traços mais finos e os contornos de reis e imperadores famosos. O próprio Akbar era sempre apresentado de uma forma idealizada, com uma auréola, um símbolo que o cristianismo depois tomou emprestado das imagens de deuses da Índia. Akbar pagava a 400 pintores o salário de generais. Mesmo as pessoas das castas mais inferiores podiam se tornar pintores da corte. Bastava ter talento. As lutas de elefantes eram o esporte favorito de Akbar, não só como espectador. Ele tomava parte arriscando a própria vida. Este tipo de luta não existe mais. Mas outro passatempo da corte mongol ainda persiste até hoje. Todos os anos, o Maharaja de Jaipur faz um torneio de polo para seus convidados. Até as danças lembram a época dos mongóis. O Maharaja de Jaipur é uma das poucas pessoas na Índia com condições de manter sua própria equipe de polo.
O polo é um jogo que os mongóis disputavam há 500 anos. Os ingleses aprenderam com eles. Akbar era um jogador apaixonado. Para poder continuar jogando à noite, ele usava uma bola especial, a qual ateava fogo quando escurecia. O jogador indiferente corria o risco de ser enviado numa peregrinação a Meca, uma penalidade disfarçada para os cortesãos da época. À noite, havia um casamento, como aquele das cerimônias mongóis. Os homens se aprontam para as festividades, separados das mulheres. Alguns ainda sabem como fazer um turbante, como os Rajputs da época mongol. Outros dependem da ajuda de alguém. Sem um turbante, o Rajput não se sentiria vestido. Os convidados do noivo se reúnem em frente ao palácio. Segundo um costume antigo, o noivo se aproxima da casa da noiva a cavalo. As garotas com flores já estão à espera. A cerimônia começa pouco antes da meia-noite. Como na época mongol, os sacerdotes astrólogos planejam o evento de acordo com as estrelas. Eles ainda têm uma visão mágica do mundo. Até a escolha da noiva é feita segundo as leis astrológicas. Os casamentos Rajput tradicionalmente acontecem ao ar livre para que a fumaça do fogo sagrado possa subir diretamente aos deuses. Até hoje, os casamentos arranjados continuam a fazer parte da cultura hindu. Bem ao sul do Rajastão, há uma das mais antigas dinastias Rajput, os Marajás de Dungarpur. Caçadores tradicionais, o pai do atual Marajá abateu 99 tigres. Ele próprio matou 16 tigres na juventude, mas agora é protetor dos animais selvagens. Naquela época não havia armas, rifles, somente espadas, lanças e adagas. Era preciso ser muito bem treinado para lutar. Eles treinavam aqui. Dizem que o próprio Akbar decapitou um tigre com sua espada. Perto da floresta onde os tigres eram caçados, há um antigo palácio de Marajás do século XIV. Até poucos anos atrás, ainda era habitado. Agora, abriga uma colônia de macacos e está se deteriorando. Pinturas valiosas nos dão uma ideia da história da casa real nos tempos áureos. Até a independência indiana, quando perderam seus reinos para a nova democracia, o Marajá se reunia neste salão com seus principais ministros. Os Rajputs mandavam pintar nas paredes dos palácios cenas da vida na corte. Aqui, a tradição é mantida viva de uma forma curiosa. O antigo harém agora abriga uma coleção inesperada. 108 imagens do famoso manual hindu sobre a arte do amor, o Kama Sutra, estão expostas nas paredes. Akbar se interessava profundamente pela arte amorosa hindu, embora fosse diferente em alguns aspectos das regras estipuladas pelo profeta Maomé. Os mongóis trouxeram muita arte e cultura. Nós, aqui na Índia, já tínhamos tudo isso, mas todo o estilo da arquitetura mudou. Agra era a residência mais importante dos mongóis na época de Akbar.
Nas construções magníficas, há um relacionamento harmonioso entre os elementos típicos da arte hindu e as formas islâmicas básicas. As janelas com filigranas não são feitas de madeira, mas de mármore ou arenito. Na sala do trono em mármore, na parte superior da residência em Agra, os últimos imperadores mongóis recebiam os dignatários da Ásia e da Europa. Muitos ficavam surpresos diante da grande quantidade de drogas consumidas na corte mongol. Akbar gostava muito de ópio. Hoje, o ritual quase não mudou. O ópio é moído, dissolvido em água e filtrado. Só pode ser bebido das mãos de outra pessoa. Antes que o líquido seja bebido, é feita uma libação. Durante muito tempo, os visitantes europeus ficaram intrigados, querendo saber como os imperadores mongóis podiam reinar com sucesso, sendo aparentemente viciados em drogas. Akbar celebrava um casamento pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes, um rajá oferecia sua filha, outras vezes um príncipe afegão. Dizem que até uma mulher portuguesa se juntou ao seu harém. Ele tinha 328 esposas. Uma delas era uma rainha hindu sequestrada, segundo um de seus descendentes. Para poder humilhar o Maharaja Mehmed Singh, o segundo de Siroy, Akbar apelou à magia negra e à tentação, e ao engodo para atrair sua esposa mais jovem ao harém mongol. Com o coração queimando de ciúme, o Maharaja Mehmed Singh foi à capital mongol em Fatehpur Sikri e escalou o palácio. Trouxe a rainha de volta e cortou metade do bigode de Akbar, que estava adormecido. A rainha infiel foi levada de volta a Siroy e, naquela mesma noite, enterrada viva nas paredes do palácio, onde seu esqueleto está até hoje. Todos os anos, o Maharaja de Siroy celebra a vitória sobre Akbar há quase 500 anos com uma grande festa. O ópio continua a ser a droga mais popular nessas ocasiões. Atualmente, assim como naquela época, o bardo da corte tece louvores ao imperador. O Maharaja conduz a cerimônia assumindo o papel do alto sacerdote. O bardo está cantando numa língua baseada no antigo sânscrito, que não é mais falada atualmente. Mas todos aqui conhecem as glórias de Siroy e sabem que seus soberanos jamais se submeteram a Akbar. A Índia sob Akbar tornou-se a comunidade mais moderna de sua época. Ele transformou uma ditadura militar num estado centralizado, governado por funcionários civis. Eles vinham de todas as classes. Muitos eram hindus que conheciam as necessidades do povo. A Europa levaria mais de 200 anos para ter uma forma de governo similar. Durante o reinado de Akbar, os camponeses da Índia tinham um padrão de vida muito mais alto que atualmente. Com suas reformas, os mongóis criaram uma época de ouro para o país que haviam conquistado. Embora Akbar não pudesse ler nem escrever devido a uma doença que teve na juventude, ele apreciava o poder da palavra escrita. Os diaristas da corte tinham a tarefa de registrar a sua vida diariamente. Os pintores ilustravam o texto com pinturas em miniatura. Abu Fazil, filho de um teólogo islâmico tolerante, era seu secretário e conselheiro de maior confiança. Provavelmente foi graças a ele que Akbar resistiu à influência dos muçulmanos conservadores da corte. Será que ele tinha consciência dos perigos que o cercavam? Provavelmente. Ele procurava o perigo para poder provar a seus súditos que era um imperador sempre protegido por Deus.
Durante toda a sua vida, Akbar buscou a verdade em diferentes religiões. Acabou por fundar sua própria religião, a qual chamou de Os Ensinamentos de Deus. Os professores hindus de sabedoria influenciam a história da humanidade há milhares de anos. Buda, por exemplo, que viveu 600 anos antes de Cristo, foi um deles. Até mesmo algumas preces cristãs e rosários remontam a antigas tradições hindus. Os ensinamentos dos santos hindus foram um elemento importante na nova religião de Akbar. Muito tempo depois de ter fundado a religião, ele apreciava os conselhos dos sábios hindus. A grandeza do Império Mongol não existe mais. Foi finalmente destruída pelos colonizadores ingleses no século XIX. Mas algumas de suas tradições ainda permanecem no estilo de vida das famílias dos Marajás. O Marajá de Jodhpur relembra uma longa linhagem de ancestrais que foram aliados de Akbar e seus descendentes. Ele tentou apaziguar e formar uma síntese entre as religiões hindu e mongol. Ao mesmo tempo, foi um general bem astuto e muito implacável. Creio que a combinação dos dois gerou seu sucesso. Porém, as sementes da destruição não vieram de estrangeiros, mas do seu próprio meio. A família voltou-se contra si mesma. Os últimos anos de Akbar foram marcados por brigas com seu filho mais velho, que cobiçava seu trono. Akbar morreu no dia 17 de outubro de 1605 em Agra. Seu filho Salim foi coroado alguns dias depois. Akbar governou seu vasto império durante 50 anos e é admirado até hoje por hindus e muçulmanos. Ele foi o imperador que estabilizou o Império Mongol. E assim que se tornou estável, foram os governantes subsequentes, como o Shah Jahan, que tiveram tempo de se dedicar à arte, à música. Ele pôde construir monumentos, como o Taj Mahal. O Taj Mahal, um sonho em mármore, foi construído pelo neto de Akbar, Shah Jahan, para servir de túmulo à sua esposa Mumtaz Mahal, um sinal de amor e morredouro. Shah Jahan, como seu avô, o grande imperador mongol, se tornou famoso pela construção de um dos monumentos mais belos que o mundo já viu. Ele une os elementos arquitetônicos islâmicos e hindus em perfeita harmonia. O mármore nobre, adornado com versos do Alcorão, elogia Deus e nos dá uma visão do paraíso prometido. Padrões florais com pedras preciosas estão dispostos na parte mais sagrada da tumba, o local de descanso da amada Mumtaz. Seria realmente apenas um monumento ao amor? Taj Mahal, símbolo da reivindicação imperial de seu construtor Shah Jahan.